bem-vindos, bem-vindas, queridos e amados alunos do curso Mater Dei de Teologia Bíblico-Doutrinal. Hoje, então, agora, nesse momento, nós vamos estudar nessa sétima videoaula do 15º módulo, Tratado de Mariologia. Terminamos no vídeo anterior todo o bloco de patrologia, 4 blocos de patrologia. Agora nós vamos dar início ao Tratado de Mariologia. É um tratado extenso, mas que eu não vou, obviamente, esgotar neste nosso estudo, né? Vou apenas falar sobre os pontos mais importantes, porque é um estudo muito grande, muito profundo, é extenso. Seria necessário todo um semestre de Mariologia, né? Pelo menos para estudarmos e aprofundarmos. Mas nós vamos fazer aqui o milagre da sintetização. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Senhor Deus, fazei que nós, vossos filhos, que buscamos conhecer mais os vossos ensinamentos, cresçamos na nossa fé e no vosso conhecimento, para que possamos adorar-vos e amar-vos como vós mereceis. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito Santo. Amém. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Então nós vamos agora Tratado de Mariologia. Mariologia é o estudo de Maria, sobre Nossa Senhora, sobre a Virgem Santíssima, Mãe de nosso Senhor Jesus Cristo e nossa Mãe. Nós vamos fazer nesse estudo agora um apanhado perfunctório, voo rasante, sobre esse tratado tão maravilhoso, tão bonito. Então, primeira coisa, primeiro ponto, falamos sobre a maternidade de Maria, a maternidade divina dela. Bem, o mistério da maternidade divina da Santa Maria constitui sua razão de ser, a mais profunda razão de sua existência e do lugar que ela ocupa no plano da salvação. Então, o mistério da maternidade de Nossa Senhora constitui, portanto, a razão de ser, a mais profunda razão da existência e do lugar que ela ocupa no plano da salvação. Ela é especialíssima. Ela tem a sua razão de ser. O que lhe dá esse valor, essa grandeza de Nossa Senhora é a sua maternidade divina. Seguindo o Concílio Vaticano II, que diz o seguinte, em Gaudium et Spes, no seu parágrafo 22, fala: se só no mistério do Verbo encarnado se esclarece verdadeiramente o mistério do homem. Então, só vamos conhecer, segundo o concílio, o mistério do homem só se esclarece com o mistério do Verbo encarnado, ou seja, da segunda pessoa da Santíssima Trindade de Jesus Cristo. Somente no mistério da maternidade divina se esclarece o mistério de Maria e do lugar que ela ocupa na economia da salvação, ou seja, no plano da salvação de Deus. O essencial e total referência de Santa Maria à sua virgindade vem sublinhada no texto do concílio pela afirmação que sua eleição como mãe tem lugar na mesma decisão da encarnação do Verbo. Vejam só, né? A eleição de Nossa Senhora, a sua maternidade divina, ela tem o seu mistério se esclarece está na mesma decisão divina da encarnação do Verbo. A questão da encarnação do Verbo está relacionada à maternidade dela, que diz o seguinte, na Lumen Gentium, no parágrafo 61, ab aeterno unam cum divini verbi incarnatione, da eternidade una com o Verbo da divina encarnação. Portanto, mãe e filho aparecem indissoluvelmente, unidos no plano divino. No mesmo mistério de Cristo, Maria está presente lá, antes da criação do mundo. Ou seja, quando Deus, antes da criação do mundo, já concebia, né, o mistério de Cristo, né, a Nossa Senhora já estava, a previsão dela já estava na mente de Deus, né, como aquela que o Pai elegeu como mãe de seu Filho
na encarnação. Então, quando Deus decidiu, né, realizar a encarnação do Verbo, da segunda pessoa da Santíssima Trindade, ele já tinha ali, designada Maria, que seria a mãe do Salvador. E junto com o Pai elegeu o Filho, confiando-a eternamente ao Espírito Santo. Então vejam que Nossa Senhora ela surge nessa dinâmica trinitária, é muito profunda, aqui eu não quero entrar nessa espiritualidade aqui, porque o tempo não dá. A maternidade divina na Sagrada Escritura. Bem, na Sagrada Escritura não se afirma explícita ou formalmente que Santa Maria é a mãe de Deus. Lá não está isso. Que ela é Theotokos ou Dei Genitrix. Ela é chamada Mãe de Jesus ou Mãe do Senhor. Ao mesmo tempo se diz que Jesus é o Filho de Deus, o Verbo eterno do Pai. Disto infere-se que Santa Maria deve ser venerada verdadeira e propriamente, com o título de Theotokos. Em grego, Theo, Deus, Tokos, mãe, mãe de Deus, pois o seu filho é o Logos, é o Verbo, unigênito do Pai e, portanto, Deus verdadeiro. Deus verdadeiro de Deus verdadeiro, gerado, não criado. Em Lucas, capítulo 1, versículo 35, nós temos o relato de que o Filho de Deus nasce de Maria. Diz o relato: respondeu-lhe o anjo, o Espírito Santo descerá sobre ti, o Espírito Santo descerá sobre ti, e a força do Altíssimo te envolverá com a sua sombra. Por isso, o ente santo que nascer de ti será chamado Filho de Deus. Trata-se aqui de uma autêntica maternidade que tem sua origem em uma intervenção extraordinária de Deus. A esta maternidade, Maria contribui com a sua aceitação consciente e livre. Trata-se de um consentimento que procede da fé, da caridade e da obediência, implicando assim a santidade pessoal da Santa Maria e sua entrega à obra da redenção. Este livre consentimento faz parte integral do conceito adequado da sua maternidade divina. Na carta aos Gálatas, capítulo 4, versículos 4 a 6, encontramos: mas quando veio a plenitude dos tempos, Deus enviou seu Filho, que nasceu de uma mulher e nasceu submetido a uma lei, a fim de remir os que estavam sob a lei, para que recebêssemos a sua adoção. A prova é que sois filhos, é que Deus enviou aos vossos corações o Espírito de seu Filho que clama, Abba, Pai. Fecha. Fica claro que a ação geradora é em relação ao Verbo. Em Romanos, capítulo 9, versículo 5, encontramos: e os patriarcas, deles descendem Cristo, segundo a carne, o qual é sobre todas as coisas, Deus bendito para sempre. Amém. São Paulo aos Romanos fala que Jesus descende segundo a carne da linhagem dos patriarcas. Essa doxologia afirma que Cristo descende segundo a carne dos israelitas. É Deus. É por isso a mulher da que Deus procede na carne, ou seja, Maria, é mãe de Deus. Em Mateus capítulo 1, versículo 21, diz o seguinte: ela dará à luz um filho, a quem porás o nome de Jesus, porque ele salvará o seu povo dos seus pecados. A expressão seu povo é muito forte. O Novo Testamento, herdando a linguagem do Antigo, aplica esta expressão unicamente ao Senhor, que havia escolhido a Israel como seu povo. É um possessivo forte, seu povo. Portanto, é atribuído de forma direta a Jesus o caráter divino, pois na nova aliança o povo de Israel será tanto dele como do seu pai. Esta tese é reforçada com o objeto da salvação.
salvação de seus pecados. Palavras que reiteram indiretamente a divindade de Jesus Cristo, pois, segundo, no mundo religioso judeu, esse poder somente corresponde a Deus. Motivo pelo qual acusam de blasfemo a Jesus, porque em nome do próprio perdoa os pecados. Em Lucas 1, capítulo 43, temos, quando Isabel saúda Maria, que foi lhe visitar nas montanhas, ela diz: de onde me vem esta honra de vir a mim, a mãe do meu Senhor? A palavra Senhor, Kyrios, se aplica a Deus e não somente ao Messias. A maternidade de Maria agora ao longo da história. Bem, nos primeiros séculos, os padres insistem muito na verdadeira maternidade de Santa Maria, tendo em primeiro plano a realidade natural e biológica. Tem grande importância o uso da partícula ex, essa partícula do símbolo, natus ex virgine, em latim, nasceu da virgem, natus ex virgine, ou seja, ele procedeu da virgem biologicamente. O docetismo gnóstico, que é uma heresia, mantendo a realidade humana de Jesus, negou sua realidade corporal. Um corpo imaterial faria desnecessária e impossível uma verdadeira atividade maternal de Maria. O docetismo dizia que o corpo de Jesus era aparente, não era real. Assim, eles esvaziam a maternidade de Nossa Senhora. No século IV, bem, no símbolo do Concílio de Nicéia, em 325, se afirmou a fé na perfeita divindade do Verbo e na verdadeira humanidade de Cristo. Então, enquanto o Verbo ele era divino em Cristo, ele também era homem, contra o erro de Ario, ou Ario, ele dizia que o Verbo não era Deus, como o Pai, mas uma criatura mais excelsa, produzida, criada pelo Pai, como se fosse um demiurgo. Não aparece neste concílio nenhuma alusão mariana. No segundo concílio ecumênico constantinopolitano, ou seja, no segundo de Constantinopla, no ano 381, faz-se uma alusão a Maria. Amplia-se o símbolo niceno, dizendo: por nós homens e para a nossa salvação desceu dos céus e encarnou pelo Espírito Santo no seio da Virgem Maria e se fez homem. Esse trecho indica-nos, pois, que a encarnação tem um duplo princípio simultâneo, ou seja, ao mesmo tempo, o Espírito Santo e Maria Virgem. Afirma-se tanto a maternidade divina de Maria, como sua maternidade virginal. Ou seja, ela é mãe de fato de Deus e ela tem a sua virgindade inerente. No século V, a maternidade aparece bem fundada na fé da Igreja desde o século IV. As dificuldades contra a maternidade divina no século V surgem de uma questão estritamente cristológica. Por exemplo, como conceber a unidade entre divino e humano em Cristo? Já o Concílio de Éfeso, em 431, declarou a questão suscitada por Nestório em torno da palavra Theotokos. Santa Maria é chamada Mãe de Deus, não por gerar a natureza divina de Jesus, porque é claro que ela não podia gerar a natureza divina de Jesus, mas por ter gerado a sua natureza humana, a qual está unida ao Verbo na unidade da pessoa. Jesus tinha uma pessoa só com duas naturezas, a divina, que era pela ação do Espírito Santo, que era Deus, e a humana, que veio de Nossa Senhora. Então, de uma pessoa só. Se Jesus era Deus e era uma pessoa só com duas naturezas, Nossa Senhora automaticamente é Mãe de Deus. No Concílio de Éfeso, em 431, se define dogmaticamente a Maria como Theotokos, ou seja, Mãe de Deus. Tem aqui grande importância doutrinal a segunda carta de São Cirilo a Nestório. Nesta carta, lida e aprovada pelo concílio, se afirma a seguinte doutrina: não nasceu, primeiramente da Virgem, um homem vulgar, a quem depois desceu o Verbo, mas era o Verbo de Deus unido desde o seio da Virgem. Se submeteu ao nascimento carnal, fazendo o seu nascimento da sua carne, da carne da Virgem Maria. A Santa Virgem é chamada Mãe de Deus,
não por ter gerado a natureza do Verbo e sua divindade, é claro que não, mas porque o Verbo se diz gerado dela segundo a carne, ou seja, biologicamente. No símbolo de fé cristológica do Concílio de Calcedônia em 451, há uma importante afirmação mariana, que diz o seguinte: o Filho é gerado pelo Pai em relação à sua divindade e é gerado de Maria Virgem em relação à sua humanidade. Afirmam-se dois nascimentos de Cristo, um eterno de Deus Pai, antes de todos os séculos, e outro no tempo de Maria. Trata-se, pois, da concreção, dogmática da doutrina já contida em Gálatas, capítulo 4, versículo 4. O Concílio II de Constantinopla, em 533, repete a doutrina dos dois nascimentos de Cristo, especificando que Maria é própria e verdadeiramente Mãe de Deus. A partir dessas intervenções solenes, a maternidade divina de Maria é um fato professado pacífica e universalmente ao longo dos séculos. Agora, em relação à questão do protestantismo até hoje. Bem, os fundadores da Reforma, da pseudo-reforma protestante, expressaram com equilíbrio o dogma da maternidade divina. Contudo, ao pôr cuidados excessivos no culto eminente que recebe a Virgem Maria por sua especial dignidade, abriram o caminho a que muitos de seus sucessores teriam terminado negando essa maternidade. Hoje, a corrente teológica anticalcedoniana incide indiretamente no dogma da maternidade divina. Isto é assim por furto de uma recaída no erro monofisista, ou seja, Cristo substancial e pessoalmente é somente homem, e um certo adopcionismo também, são heresias. O Concílio Vaticano II toma a maternidade divina como um marco no qual estuda o papel de Maria no mistério de Cristo e no mistério da Igreja. Cita Gálatas 4, versículos 4 e 5, e ao Concílio de Éfeso, de Calcedônia II e de Constantinopla, destacando que a maternidade é biológica e, ao mesmo tempo, teve lugar pela fé. A questão da iminente dignidade da maternidade divina. Sim, antes disso, a eleição de Santa Maria como Mãe de Deus. O Concílio Vaticano II aponta que a Virgem foi predestinada por Deus, para ser Mãe de Deus. Desde toda a eternidade, ela já estava predestinada para a Mãe de Deus, desde toda a eternidade, juntamente com a encarnação do Verbo. O texto do Concílio Vaticano II recolhe as expressões da Bula Ineffabilis Deus, de Pio IX, e da Munificentissimus Deus, de Pio XII, referentes à eterna eleição da Santa Maria como Mãe do Redentor, eleição incluída no mesmo decreto da encarnação do Verbo. No Catecismo da Igreja Católica se volta a falar da predestinação da Virgem Maria para a Mãe de Deus desde toda a eternidade. Portanto, a dignidade da maternidade divina está vinculada à dignidade do objeto dessa maternidade, que é a redenção. Posto que Maria concebe nas suas entranhas e dá à luz ao Filho de Deus, sua dignidade, portanto, é singular. Deus concedeu a Santa Maria uma dignidade tão admirável que Deus mesmo, apesar da sua onipotência, não poderia criar uma criatura mais sublime. Para que pudesse fazer uma mãe maior e mais perfeita que Maria, seria necessário um filho maior e mais perfeito que Jesus. Coisa impossível, pois não pode haver nada maior e mais perfeito que Deus. A grandeza de Maria vem-lhe dada pela dignidade do seu filho, e é tão estreita a sua união com ele que não fica lugar para outra criatura inferior a Deus e superior a Maria. Isso não quer dizer que Maria não tivesse a graça santificante. A teve em grau eminente. Somente se quer expressar que
que as grandes graças outorgadas à Mãe de Deus são mais e de maior qualidade em razão da sua dignidade e da sua missão, que as recebidas pelos demais seres humanos, inclusive os mais santos. Muitos teólogos sustentam que a maternidade divina é causa ou razão de todas as outras graças que Deus concedeu a Maria, incluso é a medida e o fim de todas elas. Agora vamos falar sobre a questão da virgindade de Nossa Senhora, né? Maria foi sempre virgem. A igreja sempre declarou a perene virgindade de Nossa Senhora. Maria é verdadeira mãe, porque ela aportou a seu filho tudo aquilo que mamãe dá na linha da existência a seu filho. Então a mulher, quando ela concebe dentro de si, tudo que ela tem, que ela recebe, ela aporta, ela entrega, ela dá aquele ser que está sendo gerado dentro dela, a alimentação, o sangue, o seu calor, os seus organismos, toda a sua humanidade, né? É isso que quer dizer aqui. E desde o momento da concepção, passando pela gestação e concluindo com o nascimento. Por outro lado, esta maternidade de Maria, tal como foi realizada e revelada por Deus, é totalmente excepcional, milagrosa e irrepetível, pois é uma maternidade virginal do Filho de Deus unigênito. Maria, a mãe de Jesus, é totalmente e sempre mãe virgem. A fé da Igreja condensa esta verdade segundo a fórmula: virgem antes do parto, no parto e depois do parto. João Paulo II afirma o sentido forte da divindade de Maria. É um fato que afeta tanto os seus sentimentos, pensamentos, a virginitatis spiritualis, como o seu corpo, a virginitas física. Trata-se de uma virgindade real e não metafórica. Agora, qual o sentido teológico da virgindade de Nossa Senhora? Desde a perspectiva neotestamentária, a virgindade comporta a entrega total da pessoa, corpo e alma, mente e coração a Jesus Cristo. É um dom dado por Deus, não imposto, que supõe uma chamada e uma eleição prévia que consagra a pessoa ao serviço de Deus. Essa doação completa da pessoa traz consigo os seguintes aspectos. Primeiro, a virgindade do corpo. A doação afeta a corporalidade. Esta integridade inviolada é elemento material da virgindade. Tal integridade é essencial e imprescindível ao fato mesmo da virgindade. Segundo, a virgindade da alma. Nós vamos da virgindade do corpo, agora a virgindade da alma. Há uma consciente e livre decisão de pertencer exclusivamente a Deus. Para longe tudo aquilo que atente contra a castidade perfeita. Então, afastar tudo aquilo que atente contra a perfeita castidade. Pressupõe não somente a integridade total da mulher como mera realidade biológica, mas a vontade de conservar sempre tal integridade. Há uma firme e irrevogável vontade de consagrar a Deus sua virgindade. Esta entrega no coração indiviso constitui o elemento formal e intencional da virgindade. Tem-se por motivo uma razão sobrenatural, propter regnum celorum, por causa do reino dos céus. Então adquire um sentido transcendente e sobrenatural. Baseado nos aspectos que pertencem ao conceito neotestamentário de virgindade, a Igreja ensina como verdade revelada sobre a virgindade de Maria o seguinte: é a absoluta e perpétua integridade corporal da Virgem. Segundo, sua virgindade de alma, ou seja, a plena e exclusiva união da sua alma com Deus. Este dogma de fé católica supõe o seguinte, que, primeiro, Maria
concebeu milagrosa e virginalmente pelo poder onipotente de Deus, por isso Jesus não teve pai humano. Segundo, que deu à luz sem perder a sua virgindade no nascimento do seu filho. Terceiro, que Maria, depois do nascimento de Cristo, permaneceu virgem durante toda a sua vida terrestre. E qual a fundamentação escriturística disso? Bem, a virgindade antes e no parto. Nós encontramos no livro do profeta Isaías, capítulo 7, versículo 14. Diz o seguinte: por isso o Senhor Deus, palavras do profeta Isaías, por isso o próprio Deus vos dará um sinal. Uma virgem conceberá e dará à luz um filho e o chamará Deus conosco. Uma virgem conceberá. Neste texto, as formas verbais conceberá e dará à luz se aplicam ao mesmo sujeito, a virgem. Afirma-se assim a virgindade tanto da concepção como do parto. Se ela é virgem que dará à luz, ela permanece virgem. Em Mateus nós temos a concepção virginal. São Mateus narra expressamente o modo como Jesus foi concebido. Em Mateus 1, capítulo 1, versículos 18 a 24, ele diz o seguinte, que ele nos diz que a concepção de Cristo se realizou virginalmente, sem concurso de homem, ou de varão, como queiram, por obra do Espírito Santo. Trata-se da virgindade antes do parto. Há um paralelismo em Lucas com Isaías 7,14. Diz o seguinte, Lucas, capítulo 1, 26 a 36. Eis que conceberás e dar à luz um filho, e lhe porás o nome de Jesus. Dá-se um evidente paralelismo das palavras do anjo com a profecia de Isaías, citada explicitamente por São Mateus. E em Lucas, capítulo 1, versículo 34, nós temos a virgindade depois do parto. Maria perguntou ao anjo, como se fará isso, pois não conheço o homem? As palavras da Virgem revelam seu firme e decidido propósito de manter consagrada a Deus sua virgindade. Em Lucas, capítulo 1, versículo 35b, temos a virgindade no parto. Por isso, o ente santo que nascer de ti será chamado Filho de Deus. Nesta interpretação que se faz do texto, o adjetivo santo qualifica o nascimento. O que nascerá santo será chamado Filho de Deus. O nascer santo implica a ausência de quê? De contaminação. E mais concretamente, da contaminação da efusão do sangue que fazia impura a mulher. Portanto, quando o anjo diz que nascerá santo, está indicando que o seu parto será virginal. E a virgindade no parto, em Lucas 2, versículo 7, diz o seguinte, e deu à luz seu filho primogênito, e envolvendo-o em faixas, reclinou-o num presépio, porque não havia lugar para eles na hospedaria. É Maria mesma a que, acabando de dar à luz, presta imediatamente a seu filho, sem a ajuda de ninguém, os primeiros cuidados. Isso é um indício muito significativo de que o parto foi milagroso. Em João, capítulo 1, versículo 13, nós temos a virgindade antes do parto e no parto. Diz o seguinte, os quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do homem, mas sim de Deus. Este versículo aplica-se a Cristo, de quem se diz essas três negações. As duas últimas, nem da vontade da carne, nem da vontade do homem, se referem ao modo como Deus tomou carne em Maria, afirmando assim a concepção virginal de Cristo. A primeira negação, não nasceram do sangue, dá a entender que no momento do nascimento do menino não houve derramamento de sangue na mãe. Sustenta-se desse modo implicitamente que o parto foi virginal. E em João 19, versículo 25 seguinte, nós temos a virgindade depois do parto, ou seja, a virgindade perpétua de Nossa Senhora. Diz o texto,
Quando Jesus viu sua mãe e perto dela o discípulo que amava, disse à sua mãe: mulher, eis aí teu filho. Depois disse ao discípulo: eis aí tua mãe. E dessa hora em diante o discípulo a levou para a sua casa. Ora, o fato de Jesus, agonizante, na cruz, confiar Maria ao seu discípulo amado, que era João, vê-se como uma constatação sensível de que Maria não teve nenhum outro filho, pois seria estranha, em tal caso, a petição de Cristo a João. Prova-se aqui que todo, de modo implícito, a perpétua virgindade de Maria, ela não teve outros filhos. Agora, nós podemos também aqui falar sobre outros assuntos mais interessantes. Tudo isso está na nossa apostila. O assunto é vasto e eu não vou aqui esgotar o assunto. Quem tiver apostila, o aluno que estiver em dia pagando, ele vai ter essa apostila. Então, aqui, o desenvolvimento histórico da doutrina da virgindade de Maria. Desde os primórdios até o protestantismo, nós temos o histórico sobre a virgindade de Nossa Senhora. Até o ano 200 depois de Cristo, até o ano 200 da nossa era, podemos dizer que a concepção virginal foi considerada pela Igreja como indiscutível patrimônio cultural, patrimônio doutrinal, e foi posta ao serviço da defesa da divindade do Redentor. A virgindade de Maria aparece também nos primeiros símbolos de fé, como, por exemplo, o símbolo apostólico redigido por Santo Hipólito, que faleceu em 235. A fórmula romana antiga contemporânea de Santo Hipólito distingue o momento da concepção, concebido, e do parto, nascido, afirmando a virgindade em ambos os momentos. No símbolo de Epifânio, em 374, antepõe e acrescenta o sempre virgem, a epartenos, no sentido de plenitude e perpetuidade. Começa, assim, desse modo, a usar-se no século IV a fórmula ternária, antes do parto, no parto e depois do parto, para corrigir algumas posturas heréticas que negavam a virgindade depois do parto. O Papa São Leão Magno, lutando contra a heresia monofisista, afirma com força em sua Tomus ad Flavium, uma carta sua, a virgindade de Maria na concepção e no parto de Cristo. E o Concílio II de Constantinopla, em 553, inclui nos seus cânones a fórmula Aipartenos, utilizada no símbolo de Santo Epifânio. No século VII, Santo Ildefonso de Toledo, que faleceu em 667, se distingue por sua grande devoção a Santa Maria e pela defesa da sua virgindade perpétua. Também os concílios ecumênicos IV de Latrão, de 1215, e de II de Lyon, em 1274, professam e defendem a perpétua virgindade de Maria, ambos utilizando a fórmula Maria sempre virgem. Agora, desde o protestantismo até hoje. Em 1555, o Papa Paulo IV manifesta para corrigir os erros difundidos por alguns protestantes que negavam a virgindade de Maria em alguma de suas 3 etapas. O Papa Clemente VII dá a autêntica explicação do mistério da virgindade de Maria no motu próprio Pastoralis Romani. Aí ensina que se diz nascido de Maria Virgem, pois o Filho de Deus saiu do ventre da mãe ao fim do 9º mês, sem dor nem dano para a mesma mãe, mas não deixando nenhum sinal de sua saída do parto. E por isso se diz que Maria foi virgem antes do parto, no parto e depois do parto. Os racionalistas do século XIX, os modernistas, do princípio do século XX, afirmaram que a concepção virginal de Jesus é um mito cristão surgido por influências pagãs. A isso devemos responder que a concepção virginal de Jesus, tal como foi e é ensinada pela Igreja, difere diametralmente de todo mito pagão. Outros pretenderam fundar essa teoria no mito da concepção virginal de Jesus,
no suposto entusiasmo mitificador dos primeiros cristãos, no seu ardor por divinizar Cristo. Ultimamente, alguns autores teologicamente abjetos quiseram apresentar a concepção virginal apenas como uma mera expressão simbólica da gratuidade divina, esquecendo assim o realismo biológico que implica esta realidade, que Jesus foi concebido sem sêmen e por obra do Espírito Santo. Estas opiniões buscam esvaziar a concepção virginal do seu sentido biológico, dizendo que em Maria seria somente uma mera castidade conjugal, e faz uma divisão entre concepção virginal, cujo protagonista é Jesus, e a virgindade biológica, que pertenceria a Maria. Outros autores atacam a concepção virginal, baseando-se em que o único modo racional de admitir esta concepção é acolher a partenogênese. Mas ainda que isso pudesse realizar-se, nunca resultaria disso um homem, mas uma mulher, já que o cromossomo Y não pertence ao genoma feminino. No fundo dessa teoria há um preconceito de caráter racionalista que nos leva a recusar o poder onipotente divino, que pode realizar milagre de gerar uma natureza humana que se una ao Verbo no seio de Maria. Também houve, a partir de 1950, uma corrente que tentava reinterpretar a virgindade no parto, de modo diferente ao sentido mantido pela tradição da Igreja. Pretendia estabelecer o seguinte princípio: o parto virginal seria simplesmente o parto normal de uma mulher que concebeu virginalmente. O efeito desse parto seria também virginal, posto que a sua causa foi virginal, ainda que dito parto seja natural no seu desenvolvimento e consequências, deixando marcada a sua mãe. Esta mãe, em tal hipótese, poderia chamar-se virgem, pois o decisivo e determinante é a concepção. Esta teoria se apoia em que a permanência da integridade orgânica ao dar à luz não pertence à essência da virgindade, pois ela consistiria essencialmente no firme propósito de excluir a ação ou desejo deliberado, contrário à virgindade, e na ausência total da união carnal com o homem. Conclui-se deste modo que o nascimento de Jesus pôde ser e chamar-se virginal, sem necessidade de crer ou afirmar obrigatoriamente que fosse milagroso. Pôde ser parto natural virginal. A estas teorias blasfematórias e heréticas, devemos opor as seguintes objeções. Primeiro, a tradição e o magistério reclamam admitir não só a concepção virginal de Jesus, mas também o nascimento virginal. Pretende excluir do conceito de virgindade a integridade física, sendo este um elemento essencial, pois uma mulher que dá à luz por parto natural não pode ser considerada estritamente virgem, ainda que tenha concebido virginalmente. Segundo o ensinamento dos santos padres da Igreja, a virgindade de Maria não é algo somente somático, corporal, mas é, além disso, sinal da realidade sobrenatural. Há outras objeções baseadas nas afirmações dos concílios em favor da integridade virginal perpétua de Nossa Senhora. Então, nós temos as razões de conveniência, sobre a concepção virginal, sobre o parto virginal. Nós temos da virgindade depois do parto. Nós temos a relação entre maternidade divina e concepção virginal. Nós temos o sentido da virgindade do parto. E, por fim, nós agora, nessa aula, nós chegamos à questão da Imaculada Conceição. Nós sabemos que a Imaculada Conceição se refere à concepção de Nossa Senhora isenta do pecado original. Nós sabemos que a santidade plena de Maria comporta dois aspectos inseparáveis. Um negativo, que é
a preservação de todo pecado, ela não tinha pecado, tanto original como pessoal. E outro positivo, que é a plenitude da graça recebida, era cheia de graça. Houve todo um desenvolvimento teológico para chegar até a proclamação desse dogma, né? E nós sabemos que dentro todo esse processo do dogma, chegou-se a definição da bula Ineffabilis Deus, promulgada pelo Beato Pio IX, no dia 8 de dezembro de 1854. E a fórmula diz o seguinte, declaramos e pronunciamos e definimos. Diz o Papa, Doctrinam quae tenet Beatissimam Virginem Mariam primo instante sue conceptionis fuisse singulare omnipotentes. De gratia et privilegio intuitum meritorum Christo Iesu salvationis humani generis, abomni originalis culpa labe preservatum immunem, esse a Deus revelata vatque dico abomnibus fidelibus firmiter constanterique credendam. Ou seja, que Nossa Senhora, ela foi concebida sem pecado em previsão aos méritos do seu Filho. A doutrina que sustenta que a Beatíssima Virgem, no primeiro instante da sua conceição, por singular graça e privilégio de Deus, onipotente, em vista dos méritos de Jesus Cristo, Salvador do gênero humano, foi preservada imune de toda a mancha do pecado original. Essa doutrina foi revelada por Deus e por isso deve ser crida firme e inviolavelmente por todos os fiéis. Essa definição dogmática contém várias afirmações. Primeiro, a pessoa de Maria, não somente a alma, mas a pessoa dela física também, foi imune de toda a mancha do pecado original, ou seja, não contraiu o pecado original e, portanto, nem sua mancha, nem o pecado, nem o reato da culpa ou pena. Segundo, o dogma se refere à concepção passiva de Maria, isto é, no seio de sua mãe, e aponta ao momento mesmo da concepção, ou seja, quando se produz a infusão da alma. Terceiro, o fato de ser preservada do pecado original foi um dom absolutamente singular pela onipotência divina, a subtraiu da lei geral de todos os homens que estavam em débito com o pecado. Quarto, o terceiro, o fato de ser preservada do pecado original foi um dom absolutamente singular. Eu acabei de falar. Quarto, a causa meritória da Imaculada Conceição, a causa meritória da Imaculada Conceição é o mérito de Cristo. Por isso que ela foi considerada, ela foi preservada dos pecados originais em previsão dos méritos de Jesus Cristo. Né? E aqui nós terminamos essa primeira parte, que não esgotei, sobre Mariologia, né? Não tinha como, senão a aula se estender por mais 1 hora ou 2, e encerro aqui essa 7ª aula. Na próxima aula, continuaremos com um tratado de Mariologia, falando especificamente das virtudes de Maria e os outros dotes a ela atribuídos. Que o Senhor nos abençoe, guarde-nos de todo o mal e nos conduza à vida eterna. Amém.